CrossFit do Enem! Bora, Landurezo! Ué, Landerson, eu tô aqui no CrossFinge. CrossFinge? Tu fica aí treinando, que eu fico aqui fingindo. Eu finjo que tô estudando, ó. Eu finjo que tô treinando, ó. Eu finjo até que finjo. Para de enrolar! Bora exercitar! Roda a vinheta! Hora do Enem no ar para mais um papo sobre biologia. Aliás, perdeu algum? Vai lá no nosso site tvescola.org.br. Não esquece do nosso canal youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. Mas agora sim, prontos para aquela revisão? Professor Kennedy Ramos? E aí, tudo bem? Seja Como é que tá? bem-vindo. Tô bem, e você, professor? Ah, muito bom. Professor, já vou chegar perguntando, pode ser? Claro. Vamos lá, para quem está começando a se preparar agora para a biologia, como organizar os estudos? Eu sempre peço para os alunos eles montarem primeiro um cronograma, né? E colocar todas as matérias que eles têm em mente para estudar. E tem matérias que a gente tem mais facilidade, tem matérias que a gente tem menos facilidade. Isso pode ser a biologia ou não. E eu sempre considero para o aluno ele colocar no dia dele para estudar uma mesclagem entre matéria que eu gosto e o que eu não gosto. Porque não é legal você só colocar a matéria que você gosta só num dia e só o que você não gosta no outro dia. Se biologia for uma matéria que você gosta, não comece por ela. É um erro de muitos alunos começar com biologia, aí chega final do dia, vamos dizer, matemática, você não gosta. Aí você vai estudar matemática que você não vai estudar muito bem. Então comece pelo que você não gosta, aí você vai... Se for o contrário, é só trocar que vai dar tudo certo. Professor, quais temas o pessoal precisa ficar de olho? Se a gente for pegar o Enem de 2009 até 2016, caía muita ecologia, de 15 questões, basicamente metade era, ou mais da metade, 8, era só ecologia. Só que nos 2 últimos anos, os alunos até tiveram um susto, uns alunos que só quiseram estudar só ecologia, então ele meio que padronizou. Então, tá caindo questão de ecologia, questão de genética, vai ter questão de citologia, vai ter questão de doença, vai ter uma, então... mas são as principais, mas o aluno ele não tem que ficar mais com aquilo, só vou estudar determinado assunto, tem que estudar um pouco de tudo agora. No ciclo celular, a galera tem que ficar esperta, não tem? Com certeza. E aí, se eu vi que você fez ali, montou um esqueminha no quadro, a gente pode ir lá dar uma olhada? Pode sim. Então simbora. Olha, ciclo celular é um assunto que caiu no Enem ano passado, né? E para quem não sabe, esse termo de ciclo, Kennedy não conhece muito bem como é esse ciclo, mas todo mundo já ouviu, pelo menos alguma vez na vida, falar de mitose. Mitose, na verdade, é a divisão que acontece nas nossas células. Todo momento a gente está perdendo células. Então, exemplo, se eu só arranhar aqui meu braço, eu estou perdendo células, elas estão se renovando. Cabelo a gente está perdendo, então tudo é por mitose. As células estão se multiplicando. Só que por que ciclo celular? Como é que funciona? Vamos imaginar que eu tenho uma célula no nosso corpo que ela é chamada de 2N. 2N quer dizer que metade a gente recebe do nosso pai, o DNA, e metade a gente recebe da nossa mãe. É simples, por isso que a gente é chamado de 2N. Só que a célula, para ela se dividir em duas, que é o que acontece na mitose, primeiro ela tem que crescer. Ela vai ter que aumentar a quantidade de DNA, vai ter que aumentar a quantidade de proteína. A gente dá um nome para esse período, é chamado de intérfase. Intérfase é o nome e depois vai acontecer o que a gente chama de mitose. Kennedy, por que o nome disso é ciclo celular? Porque a gente considera, quando a célula está se dividindo, ela não para. Ela, exemplo, cresce, se divide. Essa outra aqui que foi formada, aqui no final, ela já vai começar de novo o processo. Então, é um ciclo no nosso corpo que nunca termina. A gente está perdendo célula a todo momento, e a todo momento a gente está voltando. E eu dividi mais ou menos aqui, olha, como o próprio Enem quer. Essa intérfase ela pode ser dividida em mais 3 fases. O período G1, o S e o G2. Na verdade, por que esses termos? É porque antigamente a gente pensava que os 2 períodos importantes de tudo isso aqui era apenas o período M, que é o de mitose, que é a divisão em si, e o período S. Período S quer dizer de síntese. A gente pensava antigamente que era só no período S que acontecia a síntese. Síntese na biologia quer dizer produzir. E a gente achava que esses 2 períodos aqui, entre o M e entre o S, eram períodos do inglês gap, eram apenas intervalos. Aí chamaram de intervalo 1, intervalo 2, gap 1, gap 2. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver, isso já foi questão de prova.
perguntando se no G1 e no G2 são períodos de intervalo ou descanso, e a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que acontece síntese. Hoje deveria mudar para S1, síntese 1, síntese 2, síntese 2. Mas por convenção, como ficou famoso, continuou com a letra G1, S e G2. Esses períodos aqui acontece síntese de muita coisa, onde a célula vai crescer para poder se dividir. Só que olha que interessante, nem toda a célula está se dividindo toda hora. Mas olha uma coisa interessante, o nosso corpo ele tem que se dividir, só que ele tem que saber, cada região do nosso corpo tem que saber o quanto tem que se dividir. Vou dar um exemplo. O fígado, ele sabe que ele não tem que estar se multiplicando toda hora. Mas como é que eu sei que eu, aqui olha, arranhei ou me cortei, por que aqui tem que se dividir mais em relação ao meu outro braço? Como é que tem que fazer isso? Como é que eu tenho que saber? Aí entra, olha como o Enem foi específico, entra algumas proteínas, que eu falo até em alguns vídeos meus, que são chamadas de ciclina e sinase. O nome é meio complicado, né? Ciclina, isso aqui que é uma sigla de sinase, ou quinase, é uma sigla. Eu comparo a nossa divisão das nossas células como se fosse uma fábrica. A fábrica, ela tem que estar produzindo coisas, tem que estar produzindo lá os produtos lá para vender, e tem um gerente da fábrica. Esse gerente é aquele cara lá que vai pedir para produzir, bora produzir mais, vai estar incentivando, vai lá que vai estar mostrando, ei, tem que fazer mais esse produto, tem que fazer mais esse produto. Então, mais ou menos esse gerente que vai pedir para produzir mais é essa ciclina e sinase. E o controle de qualidade da célula, que o mais famoso de todos, que caiu numa questão, é o que a gente chama de inibidores de ciclina e sinase. Claro, se ciclina e sinase são que vão lá fazer, bora produzir, só pensa em vender. Sim. Bora produzir mais, produzir mais, produzir mais. O inibidor é aquele cara, aquele controle que fala assim, ei, calma. Então, por isso que a célula, ela tem umas paradas. Aqui no G1, então, o ciclo está rolando. Ela dá uma parada. A gente chama de ponto de parada, ou no inglês a gente chama de checkpoint. Aí ela dá uma parada e vê, será que está tudo certo? Se tiver tudo certo, aí ela continua. Aí tem a duplicação do DNA, ela tem outra parada bem aqui. Se tiver tudo certo, ela continua. Se não tiver certo, ou ela vai tentar consertar o erro que aconteceu, ou ela vai estimular uma autodestruição nela. Então, nossas células, elas para não terem erros na hora dessa divisão celular, elas podem ou tentar consertar esse erro, ou fazer o que a gente chama de autodestruição, que na biologia tem um nome chamado de apoptose. Então, essa proteína aqui, que é a mais importante de todas, que é a P53, é ela que controla, como se fosse controle de qualidade, se a célula vai passar ou não, com erro ou não. O problema, olha o que acontece. Como é uma proteína e como ela é produzida a partir do nosso corpo, né, ela pode ter erro. Então, tem pessoas que podem nascer com erro nessa proteína. Sim. O que vai acontecer? Vai começar a surgir um aglomerado de células que pode parar ou não de crescer. É isso que a gente começa a chamar de tumor. Entendi. Então, só para ter uma noção, o que a gente chama de câncer, né? O nome popular, que é o nome comum para várias doenças, grande parte de quase todos os cânceres que a gente tem por aí são problemas nessa proteína P53. Ela teve problema, ela não soube dizer a hora de parar, como ela não soube dizer a hora de parar, aí começa a se multiplicar, e nessa multiplicar gera um tumor. Tumor ele pode ser maligno, pode ser benigno, aí vai adiante. Professor, você trouxe uma questão que tem a ver com toda essa explicação, tá certo? Trouxe sim uma questão que caiu ano passado no Enem. Perfeito, bora ver? Bora ver essa questão. Já tá na tela lá, questão 100, né, do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. No ciclo celular, que a gente falou agora, atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53, olha que eu falei. Só que o Enem explica, é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo, até que os danos sejam reparados ou induzido a célula à autodestruição. Aí o Enem vai perguntar, a ausência dessa proteína poderá favorecer A? Aí ele quer saber o que vai acontecer. Aí o aluno ia para a letra A, redução da síntese de DNA acelerando o ciclo. Não, redução não, porque se o ciclo vai acelerar, ele vai continuar, a síntese de DNA vai continuar acontecendo, que é no período S. Vai aumentar também. Claro, vai aumentar. Letra B, saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. Ele não falou em nenhum momento disso, então você não pode afirmar isso. Olha, letra C, ativação de outras proteínas regulatórias induzindo a
apoptose. Na verdade, induz a apoptose quando ela está presente. A apoptose é autodestruição, como eu falei, autodestruição. Letra D, manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Não, a ausência dela é uma coisa ruim, porque ela é o nosso controle de qualidade. Olha a letra E. Se acontece a ausência dela, vai ter uma proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Essa seria a resposta que o Enem queria que você marcasse, que seria a letra E. Perfeito, então, reforçando, opção E, proliferação celular exagerada resultando na formação de um tumor. Professor, biodiversidade é o tema desse segundo bloco e é um assunto importante para a biologia, tá certo? Muito importante. Só para ter uma noção, eu fiz uma análise de 2009 para cá, que a gente considera o novo Enem, né? Quando começou as questões interpretativas. Cada ano, uma média de 15 questões de biologia. Se a gente for pegar 10 anos, aí 150, 32 questões foram só de biodiversidade. Se for pegar uma porcentagem aí, dá cerca de 20% ou mais de 20% só. Isso toda a biologia que você pode cobrar genética, pode cobrar DNA, pode cobrar proteína, e 20% foi só biodiversidade. Então é um assunto que caiu bastante no Enem. Professor, quais são os conceitos que tem que ficar na mente, tem que ficar guardado aqui, interiorizado? Biodiversidade em si é muito amplo, mas é claro que eu montei aqui um esquema, né, que vai ajudar. Bora lá. Bora lá! Primeiro, o termo biodiversidade a gente já vê aqui como diversidade biológica. Só que o que o aluno muito erra em prova, e o Enem às vezes de propósito coloca, que a gente pensa que diversidade é quantidade em números, mas não é. Às vezes tem determinado local, a gente fala que a Amazônia pode ser o local com maior biodiversidade do mundo. Aí a gente vai dizer, pô, a Amazônia tem muitos indivíduos. Não, ela tem muitas espécies diferentes. Biodiversidade você tem que entender como espécies diferentes, como material genético diferente, então não como quantidade de indivíduos. Então, olha, coisas que caem bastante no Enem. Proteção a essa biodiversidade. A gente tem que saber... Muitas vezes a gente trata isso como sinônimo, mas não é a mesma coisa. Preservar é você não mexer. É uma área que você não pode mexer. Geralmente são para espécies que estão em extinção, então tem uma árvore que está em extinção. Então é um local que você não pode mexer. A área de conservação é uma área que você pode mexer, só que tem que mexer com cuidado. Aí entra aquele tema, né, que já foi muito falado, que é a sustentabilidade. E tudo isso envolve o que a gente chama de proteção. Outra coisa que cai bastante no Enem é a perda da biodiversidade. Como é que a gente pode perder? Muitas vezes essa perda de biodiversidade, na verdade a maioria das vezes, é por ação da gente mesmo, né? Do ser humano. E muitas vezes a degradação que o Enem cobra muito é substância tóxica. Espécie exótica, o Enem cobra muito, a gente fala um pouco isso no nosso dia a dia, mas está sendo muito comum em trazer espécies de outros locais para o Brasil para tentar vender como buquê de flores. O mais famoso é o quê? Rosa, né? Mas não sei se você já percebeu, lá no meio das rosas tem uma que é muito cheirosa, até mais que a rosa, só que ela não é bonita como a rosa, né? Que é chamada de garra do diabo. Ela pegava ela de outros locais, só que algumas pessoas pensaram, por que a gente não planta aqui? Só que no local onde ela vive, ela tem um predador natural, que vai lá e come ela e controla ela. Trouxeram, começaram a plantar aqui. Ela adora pegar palmeira. Ela vai lá numa palmeira e ela garra do diabo, porque ela tem como se fosse umas unhazinhas que ela vai fixando até asfixiar a planta. Então, espécie exótica, espécie que vem de outro local, ela pode acabar com a biodiversidade desse local. Porque no ambiente que ela estava, ela é controlada, ela é nativa daquele ambiente, mas o ambiente onde a gente está não é controlado. E o que está acontecendo, está muito na moda hoje cair, que caiu no Enem, que a gente vai falar depois, que é a fragmentação de ecossistema. E o que estão fazendo muito no Cerrado é pegar uma determinada área e fragmentar essa área, dividir essa área para fazer, vou fazer um plantio disso aqui, eu vou fazer um plantio. O problema é que quando você fragmenta essa área, você deixa que dos animais migrarem entre elas. Só para você ter uma noção, a onça-pintada antigamente, ela adorava sair da Amazônia, ela vinha pelo Cerrado, caminhando pelo Brasil, uma onça-pintada, e até o Pantanal. E nessa migração dela que ela tinha relação sexual. Com essa fragmentação, ela deixou de migrar. Então, pode entrar em risco de extinção por causa disso. Muitos animais eles deixam de migrar. E um termo que a gente usa muito na biologia, eles deixam de trocar
genes, a gente chama isso de fluxo gênico, então eles deixam de trocar. Então a fragmentação está fazendo com que alguns animais cheguem à extinção algum dia, né? Recuperar. Quais são as medidas que a gente pode fazer? Substância tóxica, olha que legal, aí tem um lado bom da biologia em laboratório. Remediar é a gente tentar pegar uma substância tóxica e tentar degradar e tentar transformar em uma substância não tóxica. Não sei se você já ouviu falar, já está aparecendo na mídia aí, bora tentar pegar água de esgoto, tentar tratar essa água, transformar numa água e dar para a população beber. Só que, antigamente, eles faziam isso com máquinas, eles faziam isso com produto químico, que muitas vezes o produto químico é cancerígeno. Então, eu tenho um esgoto, eu vou lá, jogo essas bactérias, é isso que a gente chama de biorremediação, é uma maneira de tentar recuperar. O Enem cobra bastante. E outro que a gente vai comentar um pouquinho depois, que é o corredor ecológico. O corredor ecológico é mais ou menos assim. Se eu for fragmentar esse hábitat, como é que eu faço para voltar ao que era antes? Eu vou tentar conectar ali de novo. Então, como é que eu vou conectar? Através do corredor ecológico. E foi o corredor ecológico aí ano passado no Enem. Já dá pra fazer questão, então, Com né? certeza, dá pra gente resolver uma questão. Já tá ali, ó. Questão 98 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação, professor. Olha, corredor ecológico, ele já começa assim, visa mitigar, ou seja, diminuir os efeitos da fragmentação de ecossistema. Já vê que são termos que o aluno ele tem que estar no dia a dia dele. Mas bora continuar. Então, visam diminuir os efeitos da fragmentação de ecossistema, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações com estudos sobre deslocamento de espécies, como eu falei, sua área de vida, a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Aí ele pergunta, nessa estratégia, a recuperação, olha, da biodiversidade é efetiva por quê? Mas bora tentar entender primeiro o que é um corredor ecológico. Vamos imaginar que a gente tem aqui um ambiente, olha. Determinado ambiente, ele estava lá. Isso aqui é um determinado ambiente. Só que o que o ser humano está fazendo? Está degradando esse ambiente. Está lá, não, eu vou plantar várias coisas. E ele está fazendo o que a gente chama de fragmentação. Então, a fragmentação já está no nome. O que eu vou fazer com o ambiente? Eu vou dividir. Eu vou fragmentar. Só que, como eu te falei, tem espécies que precisam desse ambiente grande aqui, até para uma planta dispersar a semente dela, ou espécies que adoram migrar. Entendeu? Então, as espécies elas podem deixar de existir. Existe até uma coisa que é interessante a gente falar aqui, que o ambiente, quando ele está grande, ele é muito bem protegido. Como tem espécies aqui que ao longo da nossa evolução, elas foram preparadas para ficar aqui na borda. Quando você fragmenta o ambiente, essa espécie que está aqui, que ficou agora, nem sempre ela estava preparada. Então, o que acontece? Existe muitas vezes que essas espécies que estão na borda, elas são atacadas, como elas não são preparadas, aí elas vão sendo destruídas, só que elas vão ser destruídas de fora para dentro. Isso a gente chama de efeito de borda, porque eu vou atacando a borda, até deixar de existir essa população. O que o pessoal está tentando fazer para tentar diminuir isso aqui? O pessoal está tentando conectar. Eu vou tentar plantar ou tentar colocar alguma vegetação aqui, onde o animal possibilita andar mesmo, migrar. E esse corredor aqui a gente chama de corredor, bora colocar aqui, ecológico. O Brasil ele já tem alguns corredores ecológicos, falei do Pantanal, tem um Parque Nacional do Pantanal, ele é chamado de corredor ecológico, ele possibilita essa migração agora para a onça pintada. E esse corredor ecológico, como eu falei, ele facilita o fluxo gênico. E quando a gente tem que analisar biodiversidade, como eu falei para você, a gente não tem que analisar apenas números de indivíduos, a gente tem que analisar o que? A diversidade de espécies, a quantidade. E é isso que o Enem ele vai tentar fazer aí a gente errar. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque a letra A fala assim, propicia o fluxo gênico. Como eu falei, seria a alternativa. Por quê? Porque o objetivo da biodiversidade não é aumentar a quantidade de indivíduos, mas sim que os indivíduos eles possam se comunicar, né, andando de um local para outro, e possam trocar genes, material genético, ter filhos diferentes. Então, quando eu permito esse fluxo de indivíduos, eu aumento a diversidade genética, a biodiversidade.
Mas bora ver as outras alternativas. Olha, letra B, intensifica o manejo de espécies. Não é só deslocar uma espécie de um local para outro. Então, não é esse o objetivo da biodiversidade. Letra C, amplia o processo de ocupação humana. Não é esse o nosso objetivo, né? Letra D, aumento do número de indivíduos nas populações. O aluno, professor, eu tive eu pensei mais ou menos assim, pô, tem um corredor, vai conectar, eles vão começar a se reproduzir e vai aumentar a quantidade de indivíduos. Vai ser legal, mas não é só isso. Então, o objetivo da biodiversidade não é só aumentar a quantidade de indivíduos, né? Então, indivíduos nas populações. E a letra E favorece a formação de ilhas de proteção integral. Não é esse o objetivo. Perfeito. Só confirmando, opção A. Propicia o fluxo gênico. Eu sei que você tá arrebentando lá no YouTube. Então conta um pouquinho pra gente um pouco dessa experiência. Ah, legal. Eu comecei a gravar aula pro YouTube, na verdade, para alguns alunos meus que pediram, né? E o negócio foi crescendo, né? Foi crescendo e a gente está preparando, ajudando os alunos. E eu gosto muito porque, principalmente, alunos que não têm oportunidade de ter esses conhecimentos, de ter essas informações, então eles estão pegando e a gente tem muito feedback do aluno que está conseguindo pegar essas aulas e ir pro Enem acertar a prova. Então, eu acho muito legal isso. Professor, já surgiu alguma dúvida, assim, muito diferente, assim, que você não esperava? Teve uma aluna que perguntou, mas eu entendi a pergunta dela, que ela perguntou assim, professor, vocês ensinam que olho verde é recessivo. A gente faz um cruzamento lá. Azinho, azinho, que tem uma letra lá. Só que o que aconteceu? O meu pai, ele tem olho verde. A minha mãe tem olho verde. Então, azinho, 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 azinho. A única coisa que eles podem passar para mim é azinho. Concorda? Concordo. Só que eu nasci de olho castanho. Aí perguntou, então, eu sou filha do vizinho? Eu falei, não, calma. Calma é porque aí. no ensino médio a gente meio que generaliza, só que existem as... Não tem aquela coisa do português que existe a regra, mas tem milhões de exceções. A biologia é a mesma coisa. A biologia não é uma ciência exata. Eu falei, não é bem assim. Pode ter acontecido o mais comum, um casal ter um filho também de olho verde, mas pode acontecer de olho castanho. Então, isso foi uma pergunta, mas eu entendi o que ela quis dizer. E, como sempre, chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Canguru, koala, ornitorrinco, demônio da Tasmânia. O que aconteceu com a Austrália? Muitos animais exóticos lá, né? E olha que tem muito mais. Tem morcegos gigantes lá, tubarão que você não pode imaginar. Tem uma água-viva lá que é altamente mortal. Qual a organela mais bonita? Pra mim é o complexo de Golgi, eu acho mais bonito pra desenhar. Eu gosto dele, eu gosto do formato dele, parece um Wi-Fi. Senhoras e senhores, esse foi Kennedy Ramos no nosso momento Pop Prof. Professor, então aproveita e já manda aquele conselho mega ultra mutante pra galera que tá em casa e quer se preparar melhor pro Enem. Uma dica que eu dou, além de fazer o cronograma, além de estudar, resolver muito exercício, é fazer o que pouca gente faz, é colocar tempo. Então, eu tenho 10 questões para resolver. Coloca um tempo. Geralmente são 3 minutos por questão. Não consegui? Tenta de novo. A hora de treinar é agora e não lá na hora. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigado mesmo que agradeço, na verdade. por toda a ajuda, viu? Volte sempre. Vou voltar, com certeza. É isso aí. Eu sei que você já tá ligado no nosso site, então corre lá para conferir os outros episódios. tvescola.org.br, clique em programas que você acha o Hora do Enem ou no youtube.com/tvescola. E até a próxima. Valeu.